O edifício da Nordic Tech erguia-se sobre a cidade como um colosso de vidro e aço, refletindo o brilho das luzes noturnas e o céu carregado de nuvens. Era um daqueles prédios que pareciam intocáveis, frios, construídos não para acolher pessoas, mas para celebrar o poder. Lá no 20º andar ficava o coração da empresa, o escritório da diretoria. Cada detalhe exalava disciplina e perfeição. O som dos saltos nos corredores de mármore, o clique dos teclados, o cheiro de café caro que pairava no ar. Tudo ali respirava ordem. No centro desse mundo vivia Ana Vetrova, diretora-geral. Para seus funcionários, ela era quase uma entidade. Elegante, inabalável, um exemplo de eficiência e autoridade. Alta, de cabelos escuros sempre presos, num coque impecável, vestida em ternos sob medida que realçavam sua postura impecável, Ana era respeitada e temida em igual medida. Falava pouco, mas cada palavra sua tinha peso. Seus olhos cinzentos, frios e analíticos pareciam atravessar as pessoas como lâminas. Para muitos, ela era o retrato do sucesso. Para ela mesma, porém, a vitória custara caro. Noites sem dormir, relacionamentos quebrados, uma solidão crescente que nenhuma conquista parecia preencher. E então, havia ele, quase invisível, sempre presente e, ao mesmo tempo, ignorado por todos. Ivan Laptov, o homem da limpeza. Tinha 35 anos, o rosto marcado por rugas discretas de preocupação, os cabelos castanhos começando a ceder ao tempo. Não chamava a atenção. Usava sempre o uniforme azul da equipe de manutenção. Carregava baldes, vassouras e sacos de lixo. Para a maioria dos empregados, era apenas o homem da limpeza. Mas para quem ficasse até tarde no escritório, havia algo mais a ser notado. Ivan tinha um hábito curioso. Cantarolava. Não eram músicas modernas ou populares, eram melodias clássicas, fragmentos de Chopin, trechos de Mozart, acordes de Beethoven transformados em assobios discretos que ecoavam nos corredores silenciosos. Foi assim que Ana o percebeu pela primeira vez. Era uma noite fria de inverno. A maioria dos funcionários já havia ido embora, e só restava ela, mergulhada em relatórios que pareciam não ter fim. A cidade pulsava lá embaixo, e o relógio já passara das 10. Quando finalmente tirou os óculos para descansar os olhos cansados, Ana ouviu um som estranho vindo da sala de reuniões ao lado. Não era o barulho de um pano esfregando ou de uma cadeira arrastando. Era música, uma melodia suave, reconhecível. Mozart. Franziu a testa e levantou-se, intrigada. Ao abrir a porta, encontrou Ivan limpando a mesa de vidro, murmurando baixinho a melodia de Eine kleine Nachtmusik. Ele parou de repente, como se tivesse sido pego em flagrante. Perdão, senhora Vetrova, disse constrangido. Não percebi que ainda estava aqui. Ana o observou por um instante, em silêncio. Aquele homem simples, com mãos calejadas pelo trabalho, cantarolando Mozart como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você conhece Mozart? Perguntou com uma ponta de ironia. Ivan esboçou um sorriso tímido. Conheço, sim. Estudei música há muitos anos. Ela arqueou as sobrancelhas. Música? Você? Eu estava no conservatório, respondeu com calma. Piano. Mas a vida nem sempre segue o caminho que planejamos. Ana ficou em silêncio. Sentiu uma pontada estranha, uma curiosidade inesperada. Virou-se disfarçando o interesse. Bom, aqui não é uma sala de concertos. Termine logo e não faça barulho. Sim, senhora, respondeu ele, voltando ao trabalho. Mas aquela cena ficou gravada na mente dela. Nos dias seguintes, Ana passou a reparar mais nele. Quando chegava cedo, lá estava Ivan, recolhendo o lixo discretamente. Quando saía tarde,
Encontrava-o passando pano pelos corredores. Sempre calado, sempre humilde, mas às vezes, quando pensava que ninguém o ouvia, assobiava melodias que só alguém com alma musical poderia guardar. E pouco a pouco, aquela presença invisível começou a se tornar impossível de ignorar. Os dias se transformaram em semanas, e o que antes era apenas um detalhe passou a ser uma presença constante nos pensamentos de Ana. Sempre que ouvia o leve assobio ecoando pelos corredores ou o som abafado de Ivan cantarolando, ela se surpreendia prestando atenção. Certa noite, ao sair de sua sala, encontrou-o sentado sozinho na copa, esperando que o chão, recém-lavado, secasse. Ele tinha um pequeno caderno aberto diante de si. Não era uma lista de compras nem anotações comuns. Eram partituras. Ana se aproximou em silêncio, curiosa. O que é isso? Ivan ergueu os olhos, surpreso, mas não tentou esconder. Esboços, disse. Eu costumava escrever pequenos arranjos, só para não esquecer. Ela pegou o caderno com delicadeza e folheou. Embora não fosse especialista, reconheceu a complexidade das notas. Não era algo amador. Você escreveu isso? Sim. Ele sorriu sem orgulho, apenas constatação. Quando tinha tempo, Ana devolveu o caderno e por um instante não soube o que dizer. Algo em seu peito se moveu, uma lembrança da juventude, quando ela mesma sonhava em aprender piano, antes que a vida a obrigasse a escolher o caminho da ambição e dos negócios. Por que parou? Perguntou quase sem perceber. Ivan abaixou o olhar. Minha mãe adoeceu. Eu precisava trabalhar. Não havia lugar para sonhos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ana, acostumada a ver homens implorando por promoções ou tentando impressioná-la com números, sentiu algo diferente. A sinceridade dele era desarmante. Naquela noite, quando voltou para sua sala, não conseguiu se concentrar. Ficava se lembrando do olhar dele. Um olhar sem amargura, apesar da renúncia. Com o passar do tempo, a distância formal entre eles começou a se estreitar. Às vezes, ao final do expediente, Ana lhe oferecia uma xícara de café. Outras vezes, perguntava casualmente sobre música. Ele respondia com paciência, como se não achasse estranho que a diretora-geral da empresa se interessasse pela vida de um simples funcionário da limpeza. Certa noite de sexta-feira, quando todos já tinham ido embora, Ana encontrou Ivan no saguão, tocando discretamente em um piano antigo que decorava a recepção. Quase ninguém usava aquele instrumento, mas a empresa o mantinha como peça de design. Ivan não percebeu a presença dela de imediato. Seus dedos calejados deslizavam sobre as teclas com delicadeza surpreendente. A melodia era suave, melancólica, como uma confissão silenciosa. Ana parou, hipnotizada. Era como se cada nota derrubasse uma parte da muralha que ela mesma havia construído em torno do coração. Quando a música cessou e ele se virou, encontrou-a ali, parada, observando. Eu, desculpe, disse sem jeito. Não resisti. Ana demorou a responder. Seu rosto permanecia sério, mas os olhos denunciavam algo mais. Você toca bem, muito bem. Ele deu de ombros. Só um pouco do que restou. Ela se aproximou, o som dos saltos ecoando no mármore. Curioso, disse com um sorriso leve, raro em seus lábios. Um pianista escondido atrás de um balde e uma vassoura. Ivan riu baixinho. A vida tem ironias. Ana o encarou por alguns segundos. Em seus olhos havia desafio e vulnerabilidade misturados. E foi então que disse, em tom quase brincalhão, mas carregado de algo mais profundo. Quem sabe um dia eu lhe proponha um teste. Se tocar Mozart para mim, talvez eu até me case com você. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Ivan ficou estático,
sem saber se ria ou se levava a sério aquelas palavras. Mas Ana já havia se virado, escondendo a própria perturbação por trás da máscara habitual de frieza. No entanto, dentro dela, algo havia mudado. E dentro dele nasceu uma chama. As palavras de Ana ecoaram na mente de Ivan por dias. Se tocar Mozart para mim, talvez eu até me case com você. Ela dissera em tom leve, quase como uma provocação. Mas para ele, aquilo soava como uma promessa secreta, um chamado. Desde aquela noite, sempre que ficava sozinho no saguão, seus dedos voltavam ao piano abandonado. Ele tentava relembrar os trechos que aprendera anos atrás no conservatório, lutando contra a ferrugem que o tempo depositara em sua memória e em suas mãos. As primeiras tentativas foram desajeitadas. As notas saíam quebradas, a melodia imperfeita. Mas a cada noite, enquanto o resto da cidade dormia, Ivan se dedicava em silêncio. O piano era antigo, desafinado em algumas teclas, mas para ele era como reencontrar uma parte perdida de si mesmo. Ana, por sua vez, fingia indiferença. Durante o dia, mantinha sua postura impecável de diretora inflexível. Mas à noite, quando todos se iam e os corredores ficavam em silêncio, ela invariavelmente encontrava uma desculpa para passar pela recepção, como quem verifica detalhes triviais, e sempre, invariavelmente, ouvia as notas de Mozart surgindo das mãos de Ivan. Ela nunca comentava. Limitava-se a observar de longe, imóvel, com o coração apertado por uma emoção que não admitia nem para si mesma. Certa noite não resistiu e se aproximou. Ele tocava um trecho de sonata para piano número 16. O som preenchia o espaço vazio com uma beleza que contrastava com a frieza das paredes de vidro e aço. Quando terminou, Ana disse: "Está melhorando." Ivan a olhou surpreso, mas feliz. "Eu disse que levaria a sério." Ela sorriu de canto. "Eu achei que você tinha entendido como uma piada." "Talvez fosse," respondeu ele. "Mas para mim não." O olhar de Ana vacilou por um instante. Havia algo naquela determinação que a desarmava. "E o que espera conseguir com isso?" perguntou, tentando soar fria. Ivan se aproximou um pouco mais, mantendo a voz baixa, firme. "Talvez provar que nem sempre somos definidos pelo lugar onde estamos, mas pelo que carregamos dentro." Ana sentiu o coração acelerar. Estava acostumada a lidar com executivos arrogantes, bajuladores interesseiros, homens que tentavam conquistá-la com cifras e discursos vazios, nunca com alguém que simplesmente falava com verdade. "Você é ousado, Ivan", disse, tentando recuperar o controle. "Mas ousadia pode ser perigosa." Ele sorriu. "E viver sem ousadia pode ser vazio." Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Deitada em sua cobertura luxuosa, cercada de tudo o que o dinheiro podia comprar, ela pensava nas mãos calejadas de Ivan deslizando sobre o piano antigo, na serenidade de seu olhar. E pela primeira vez em muitos anos perguntou a si mesma: "O que realmente me falta?" Enquanto isso, Ivan intensificava sua prática secreta. Passava horas revivendo partituras antigas, muitas vezes copiando trechos de memória para o caderno gasto que carregava. Seus dedos voltavam a ganhar agilidade, sua alma, confiança. Cada nota era como um passo em direção a ela. Não a diretora distante, mas a mulher escondida por trás do título. E sem perceber, a música estava aproximando os dois. O inverno se aprofundava na cidade, trazendo consigo noites longas e frias. No 20º andar da Nordic Tech, o ritmo não diminuía. Contratos, reuniões, telefonemas. Mas para Ana, nada parecia ter o mesmo peso de antes. Ela percebia em si mesma uma mudança inquietante.
Nas manhãs, ao olhar o espelho antes de sair de casa, surpreendia-se lembrando da voz calma de Ivan, do jeito com que ele a olhava, sem medo, sem bajulação. Era uma sensação estranha, perigosa. Ela, que havia erguido muralhas ao redor do próprio coração, agora se via vulnerável diante de um homem simples. Certa noite, o prédio estava quase vazio. Apenas algumas luzes permaneciam acesas. Ana revisava relatórios em sua sala, mas a concentração lhe escapava. Lá fora, na recepção, ouviu de novo o som do piano. Levantou-se e caminhou até lá. Ivan tocava com intensidade, os olhos semicerrados, completamente entregue à melodia. Não percebeu sua aproximação até que ela já estivesse ao lado dele. "Qual é essa?" perguntou Ana, a voz mais suave do que de costume. Ivan parou e olhou para ela. "Chopin, mas posso tocar Mozart, se preferir." O jeito como disse aquilo fez Ana conter um sorriso. Era quase como se ele estivesse lembrando a promessa que ela fizera. "Você não esqueceu, não é?" disse ela, cruzando os braços. "Algumas palavras não se esquecem", respondeu ele sério, "especialmente quando vem de alguém que significa mais do que imagina." Ana sentiu um calor subir-lhe ao rosto, mas manteve a expressão firme. E se eu tivesse dito aquilo apenas como brincadeira? Ivan aproximou-se ligeiramente, sem invadir o espaço dela, mas deixando clara sua determinação. "Então seria a brincadeira mais importante da minha vida." Por um instante o silêncio se instalou. Apenas o som distante dos elevadores quebrava a quietude. Ana desviou o olhar, mas não conseguiu esconder o abalo. "Você é um homem estranho, Ivan", murmurou ela. "Não pede nada, não exige nada, mas me tira o chão como ninguém jamais fez." "Talvez porque eu não queira nada de você como diretora", disse ele. "Quero conhecer a mulher." Essas palavras atravessaram as defesas dela como lâmina. Por um segundo, Ana desejou recuar, recuperar a frieza que sempre a protegera. Mas havia algo em sua voz que a fazia querer ficar. "E se essa mulher não existir?" perguntou quase num sussurro. Ivan sorriu levemente, voltando a repousar as mãos sobre o piano. "Então vou tocá-la de volta à vida." E começou a tocar. Era Mozart. Não perfeito ainda. Algumas notas escapavam, mas a melodia estava ali, viva, pulsante. Ana fechou os olhos e deixou que a música a envolvesse. Sentiu como se todas as máscaras caíssem, como se estivesse diante de algo puro, essencial. Quando a música terminou, ela abriu os olhos. Ivan a olhava, e entre eles havia um silêncio cheio de significado. Ana respirou fundo. "Se continuar assim, talvez eu realmente tenha que cumprir minha palavra." E se afastou antes que ele pudesse responder, deixando-o sozinho, mas com um sorriso de esperança nos lábios. Naquela noite, em sua cobertura silenciosa, Ana encostou-se na janela e deixou-se levar por lembranças que tentava reprimir. A juventude em que sonhava ser pianista, os anos de sacrifício, a solidão imposta pelo poder, e agora aquele homem simples que, com algumas notas, parecia enxergar nela mais do que qualquer outro jamais enxergara. Pela primeira vez, Ana não tinha certeza de quem realmente era. A diretora de ferro ou a mulher que desejava ouvir Mozart, não em uma sala de concerto, mas das mãos de Ivan. O inverno parecia mais rigoroso a cada semana. Do lado de fora, a neve caía em flocos pesados, cobrindo as ruas da cidade. Do lado de dentro, no 20º andar da Nordic Tech, o calor não vinha do sistema de aquecimento, mas de algo que nem Ana nem Ivan ousavam nomear. As noites se tornaram encontros silenciosos. Ivan, no piano da recepção, recuperava a confiança perdida nos anos de ausência da música.
Ana, sempre encontrando uma desculpa para trabalhar até mais tarde, deixava-se guiar por aquelas notas. Mas havia algo diferente agora. A promessa pairava entre eles como um fio invisível. Se tocar Mozart, talvez eu até me case com você. Era apenas uma frase dita em tom de provocação. Mas ambos sabiam que já não era brincadeira. Numa quarta-feira gelada, Ana entrou na recepção e encontrou Ivan, já sentado ao piano, as mãos repousando sobre as teclas. Ele não tocava, apenas olhava para frente, como se lutasse contra pensamentos invisíveis. "O que foi?" perguntou ela, tirando as luvas de couro. Ivan levantou os olhos devagar. "Tenho medo de falhar." Ana arqueou uma sobrancelha. "Você? O homem que insiste em tocar todas as noites?" "Não é medo da música", disse ele com um sorriso triste. "É medo de não ser suficiente para você." A frase atingiu Ana em cheio. Durante anos, ninguém ousara falar com tanta franqueza. Todos tentavam agradá-la, impressioná-la com números ou promessas. Ivan, não. Ele apenas dizia a verdade. "Mozart não é fácil", continuou ele. "Mas não é isso que me assusta. O que me assusta é se eu tocar e mesmo assim você continuar distante." Ana sentiu o peito apertar. A máscara de diretora poderosa que a acompanhava em cada reunião parecia derreter diante daquele olhar. Ela se aproximou, devagar, e pousou a mão sobre o piano, perto da dele. "Ivan", sua voz saiu baixa, quase um sussurro. "Não é a perfeição que eu procuro." Ele ergueu os olhos de surpreso. "Então o quê?" Ana hesitou, mas deixou escapar. "Procuro sentir que ainda existe alguém capaz de me alcançar." O silêncio se alongou, carregado de algo intenso. O coração dela batia rápido e, pela primeira vez em anos, Ana teve medo não de perder o controle da empresa, mas de perder a si mesma. Ivan respirou fundo e, com um gesto firme, fechou o caderno de partituras. "Então vou tocar por você, não como prova, mas como confissão." A sexta-feira chegou envolta em um silêncio diferente. O prédio da Nordic Tech esvaziara-se mais cedo. A nevasca prevista afastara funcionários e executivos. Restavam apenas algumas luzes acesas, refletindo no vidro gelado do 20º andar. Ana permanecia em sua sala, mas não trabalhava. Olhava a tela do computador sem ver nada. O coração, inquieto, anunciava o inevitável. Naquela noite, Ivan tocaria. E ela não sabia se estava pronta para ouvir. Do outro lado do corredor, Ivan ajustava suas mãos sobre o piano da recepção. Respirava fundo, como um atleta antes de uma corrida. Cada músculo carregava a tensão de anos, da vida dura, dos sonhos abandonados, da espera silenciosa. Quando Ana apareceu, ele já estava sentado. Ela caminhou devagar, o som dos saltos ecoando pelo chão. Não disse nada. Apenas se sentou em uma das poltronas, o olhar fixo nele. Ivan fechou os olhos. E começou. As primeiras notas surgiram delicadas, hesitantes, mas logo se transformaram em correnteza. Mozart, vivo, fluía de suas mãos como se sempre tivesse estado ali, esperando por aquele momento. A música encheu a recepção vazia, ressoou pelos corredores desertos, escalou os vidros que revelavam a noite branca de neve. Cada acorde parecia uma palavra não dita, cada melodia, uma lembrança devolvida. Ana fechou os olhos e sentiu algo dentro dela se quebrar. Não era apenas música. Era confissão, era promessa, era amor. Ela viu diante de si a jovem que um dia sonhara em ser livre, que amava a arte, que acreditava em sentimentos. Uma jovem que a diretora implacável havia enterrado sob contratos e prazos. E agora, aquela jovem voltava, ressuscitada pelas mãos de Ivan. As mãos dele tremiam, mas não paravam. O rosto estava contraído de esforço,
mas também iluminado de esperança. Cada nota dizia: estou aqui, não desisto de você. Quando o último acorde soou, o silêncio caiu como neve fresca. Ivan ergueu os olhos ainda ofegante. Ana o encarava, imóvel como se lutasse contra um turbilhão dentro de si. Ele falou, a voz rouca: está tocado. Para você, só para você. Ana não respondeu. Sentiu as lágrimas ameaçarem, mas não permitiu que caíssem. Levantou-se devagar e caminhou até ele. Ficou tão perto que podia sentir o calor da pele dele, o cheiro simples de sabão que o acompanhava. Você não entende, Ivan, murmurou ela. Não é só Mozart. É tudo o que você trouxe de volta. Eu não sei se consigo lidar com isso. Ele se ergueu, firme. Então não lide. Apenas sinta. O silêncio entre eles não era mais distância, mas proximidade. Algo estava prestes a acontecer, inevitável, incontrolável. A recepção estava mergulhada em silêncio depois da última nota. A cidade lá embaixo parecia distante, irrelevante. Ali só existiam os dois. Ana sentia o coração disparar, como se fosse saltar do peito. Durante toda a sua vida, acostumara-se a controlar tudo: números, pessoas, decisões. Mas diante de Ivan, descobria que não podia controlar a si mesma. Ele a olhava com firmeza, sem arrogância, apenas com verdade. Não pedia nada, não exigia nada. Apenas esperava. Ana respirou fundo. Quando eu disse aquilo sobre tocar Mozart, começou hesitante. Era uma provocação, uma forma de manter você longe. Eu pensei, ninguém vai atravessar minhas paredes. Ivan sorriu levemente. Mas eu atravessei. Ela assentiu, a voz embargada. Você atravessou. E agora não sei o que fazer com isso. Ivan se aproximou mais um passo. Então não faça nada. Apenas me deixe ficar. Ana sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Por anos havia se proibido de chorar, de demonstrar fragilidade. Mas agora não importava. Você tocou, não só Mozart, disse ela, quase sem voz. Tocou a minha alma. Ele levantou a mão devagar, como se pedisse permissão, e tocou o rosto dela, enxugando uma lágrima. Ana fechou os olhos e encostou a face na palma áspera dele. O beijo veio inevitável, não arrebatado, mas profundo, carregado de promessas silenciosas. Era como se a música ainda ecoasse entre eles, transformando cada segundo em eternidade. Quando se afastaram, Ana manteve a testa colada à dele. Então, isso é um sim? Perguntou Ivan, quase sem fôlego. Ela sorriu pela primeira vez sem a rigidez que a acompanhara todos aqueles anos. É mais que um sim, é um recomeço. Lá fora a neve continuava a cair, mas dentro do prédio havia calor suficiente para iluminar todas as noites que viriam. E assim, entre um piano esquecido e uma promessa cumprida, nasceu o impossível. O amor entre a diretora e o homem que ousou tocar Mozart por ela.